Boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade de falar aqui hoje. Nós somos pesquisadores de ameaças cibernéticas da empresa iSight Partners. Basicamente, o que a gente faz é tentar ver o que está acontecendo em relação às ameaças cibernéticas na nossa região. A gente atua na área dos países que falam português e espanhol. Então, a gente tenta ficar de olho em tudo que está acontecendo nessa área aí. Então, hoje a gente vai falar especificamente do Brasil, o que está acontecendo no Brasil em relação ao mercado negro. Quando a gente fala em mercado negro, a gente quer falar onde que eles negociam, o que eles roubam, ou as ferramentas que eles criam, os novos vírus, onde eles negociam, divulgam, etc. Então, eu vou passar aqui para minha colega Aline, ela vai começar a falar um pouquinho disso daí. Boa tarde. Eu queria pedir desculpa se a minha voz sair um pouco trêmula, porque eu tenho muita vergonha de falar em público. Então, bom, vou começar aqui. A gente preparou uma agendinha para falar o que a gente vai falar. Em primeiro lugar, apresentar o cenário, né? Eu vou usar um termo em inglês também. Também não gosto de usar, como a Miriam disse, mas é difícil, às vezes, traduzir de uma forma tão precisa como marketplace. Eu vou usar esse termo várias vezes, onde as negociações se dão, né, dos criminosos. Eu vou usar esse termo várias vezes. E sobre o marketplace, né? E também a gente vai falar como eles trabalham e também a gente vai apresentar algumas tools, ferramentas que são comercializadas nesses marketplaces. Antes de eu começar falando da onde as vendas e as negociações se dão, a gente tem que entender por que elas existem. Elas existem porque elas são lucrativas, né? A gente tem alguns dados oficiais aqui. Não é tão recente esse da Febraban, mas se refere ao 2012, mas houve uma perda de mais de 1 bilhão, né, 1,4 milhão, aos bancos brasileiros. Quer dizer, o cybercrime brasileiro é lucrativo, né, para os criminosos. Outro dado interessante é que as transações bancárias estão cada vez mais sendo feitas através do internet banking, né, através de mobile banking também. E um terceiro fato é que o uso de cartão de crédito e débito no Brasil é muito alto. O Brasil é o segundo país em número de transações feitas com cartão de crédito e débito, só perde para os Estados Unidos. Então, isso são fatores que facilitam o cybercrime no Brasil. Esse slide é só para ilustrar, vocês já sabem, vocês usam internet banking. O que acontece? Os bancos brasileiros, eles têm um sistema robusto, têm uma segurança boa em termos para as transações eletrônicas, né? Todos os bancos usam um segundo fator de autenticação, seja por registro do computador ou por token. Vocês usam isso, vocês sabem, né, que existe esse segundo fator de autenticação. Outro fato interessante é que a maioria dos nossos cartões de crédito tem um chip, que também é usado para prevenir a clonagem de cartão. Mas o que a gente vai mostrar aqui? Existe uma ferramenta que consegue burlar esse segundo fator de autenticação dos bancos, e os criminosos usam essa ferramenta. Bom, o primeiro marketplace que eu vou apresentar para vocês não é um lugar tão escondido, aliás, não é nada escondido, é algum lugar que vocês conhecem e frequentemente acessam, que são as redes sociais, né? Por incrível que pareça, no Brasil, a rede social é usada por criminosos para fazer negociações, para apresentar as tools deles, as ferramentas deles, e para trocar, às vezes, cartões de crédito, informações de cartões de crédito que são conseguidas através de phishing, de trojan. Existe todo um mercado que é feito, um mercado de negociações
nas redes sociais brasileiras. No caso aqui, eu estou apresentando o Orkut primeiro. Eu só acrescentei o Orkut nessa apresentação pelo fato de que, até muito recentemente, era um lugar relevante de cybercrime. Hoje em dia, não é mais, deixou de ser por volta do começo de 2013, porque os criminosos também se migraram para o Facebook, né? Eles também deixaram de usar o Orkut, mas, até bem pouco tempo atrás, era um lugar relevante, em que se vendia as coisas mais variadas. Por exemplo, aqui tem um post de um ator chamado Mega Linux, que ele está vendendo o vírus TEF, que é um vírus que, para terminais que usam leitor de cartão de crédito, né, e débito, para supermercado, que se usa em supermercado, farmácia. E ele deixa aí o e-mail dele. Isso aqui era uma comunidade, Banker Total, assim como essas haviam muitas, né, no Orkut. Outra coisa, os criminosos eles se debandaram do Orkut, e essas comunidades hoje em dia não existem mais, tá? Só queria deixar claro, no Orkut não existe mais. Aqui é um outro ator, com um nome bem sugestivo, Serial Killer, e você vê que ele postava todos os tipos de serviços que ele fazia, né? Vendia informação de cartão de crédito, vendia milhas, né? Documentos digitalizados, que é muito usado por criminosos, principalmente para abrir ou conta de banco, né, com documentos falsos, ou também, se o criminoso usar a informação de crédito para fazer compras na internet e a loja desconfia e quer uma confirmação de dados, eles usam esses documentos digitalizáveis para fazer documentos falsos, né, com o nome da vítima do cartão de crédito, e manda para a loja. Quer dizer, existe a confirmação dos dados da vítima, mas com documentos falsos. E aí, kit para spam, páginas fake, tudo isso sendo vendido no Orkut, era vendido no Orkut. Hoje em dia, a bola da vez é o Facebook. E, assim, o que é interessante não é vende coisas assim, só informação de cartão de crédito, não. No Facebook você também encontra umas ferramentas mais bem elaboradas. Por exemplo, essa KL Proxy Banker, que a gente vai falar mais para frente, essa é um crimeware brasileiro, que tem vários nomes, né? Um deles é KL Proxy, bem cobiçado, não é tão barato, e também está sendo feito propaganda dessa ferramenta no próprio Facebook, para todo mundo ver aí, né? Com 25 telas, quando eles falam telas, são 25 páginas falsas, de tudo quanto é banco, às vezes de e-commerce também. Outra ferramenta que é muito comercializada, tanto do Facebook como em outros marketplaces brasileiros, é o testador de cartão de crédito. Porque eles testam de forma automatizada todas as informações de cartão de crédito que eles têm para ver se essa informação é válida, né? Como que eles testam isso? Eles fazem pequenas compras, por exemplo, ou doações no Criança Esperança. Se o cartão for... Se você conseguir fazer essa doação, quer dizer que o cartão é válido e pode ser vendido. A informação desse cartão é verdadeira, né? Dá para fazer compra. E também, uma coisa que eu esqueci de mencionar, voltando aqui um pouquinho, se você vê o nome aí, tá? Testador de info CC gerada e full. A gente sabe que o algoritmo para fazer os números de cartão de crédito ele é conhecido, então você pode fazer isso. E eles têm uma maneira de gerar esses números, né? Só que é assim, você gera o número, mas não é sempre que vai passar. Não quer dizer que esse número exista o cartão real. Mas entre 800 números gerados de cartão de crédito, algum é verdadeiro, algum vai dar certo. Então, eles usam essa ferramenta também para automatizar esse processo de ver qual que serve para fazer compra. E essas informações de crédito geradas, elas só servem para fazer compra em sites em que o CVV seja 000. Existem ainda muitos sites que aceitam compras assim, né? Agora, voltando... Aqui é um outro tipo de testador de cartão de crédito. No slide anterior, eu mostrei um que fazia uma doação para o Criança Esperança. E aqui é um testador de crédito que faz compra através de Cielo, através de uma conta do criminoso,
particular que ele tem da Cielo. E também, se passa, quer dizer que a informação é válida. Bom, continuando. Eles usam também as redes sociais para fazer propaganda dos blogs ou dos websites deles, em que eles vendem coisas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. É um website que está vendendo um testador de cartão de crédito, como aquele que eu mostrei, com os diferentes preços, de 5 a 50, dependendo de quanto tempo você vai utilizar o cartão de crédito, esse testador, né? Esse aqui é um testador do PagSeguro. Por que acontece? Tudo quanto é credencial que eles conseguem de e-mail com password, com senha, eles testam a fim de ver se essa senha se repete. Né? Se ela se repetir, você tem acesso, por exemplo, ao PagSeguro da vítima. Né? Isso é feito de maneira automatizada, com várias credenciais, e sempre uma serve. As pessoas repetem as senhas. Né? E aqui o preço. Isso está sendo vendido num blog de fácil acesso, dá uma procuradinha no Google, você acha. R$800. E tem o contato, e-mail, Skype, e o ICQ da pessoa, do ator. Outro exemplo que é vendido em blog e website é Crypter. A gente precisa do Crypter para que o vírus seja não detectável pelo antivírus. E, se você vê, bem barato até, né? R$15 cada Crypter. Aqui um outro blog que vende informação de cartão de crédito por lotes, né? R$1.500, R$2.000, R$1.000 a cada 10 informações de cartão de crédito. Aqui é um pouco diferente. Isso aqui é um site que oferece serviço de teste de ataque de DDoS. Supostamente, isso seria para um administrador de rede testar quantas conexões o servidor dele aguenta. Né? Poderia até ser um serviço legítimo, exceto pelo fato de que isso está sendo oferecido num fórum hacker, junto com outras ferramentas criminosas. Então, certamente, isso não é usado de forma legítima. Isso aqui é usado para ataque de DDoS. E tem os preços, né, aí, disponíveis, dependendo de quantos segundos você quer, o pacote de quantos segundos você quiser. Outro marketplace importante para o underground brasileiro são os canais de IRC, que também não são tão difíceis de conhecê-los. Se vocês fizerem uma busca no Google, vocês vão achar e vão conseguir se conectar se quiserem para ver, por exemplo. E olha as coisas que eles vendem. Né? Por exemplo, primeiro aqui, vendo o Infect, 80 centavos. Esse Infect é um acesso a um computador, né, por apenas 80 centavos. Aí tem um link que mostra que ele tem esse acesso aos computadores. Ele tem até um concorrente aqui mais abaixo, vendo Infects a $2. $2 não, R$2, mais caro, né? Mas existe uma encomenda mínima de 500 Infects. E tem outros tipos de venda aqui. Né? Vendo listas, Wob ou Hot, quer dizer, listas de e-mail do Outlook ou do Hotmail. Ele vende página de phishing, né? Página fake, do Bradesco, Bradesco, Cielo, Americanas. Também vendo KL remota, aqui está escrito só remota, é essa ferramenta que a gente vai falar mais para frente. 500 semanal, não é tão barata essa ferramenta. Outro marketplace importante são os fóruns brasileiros. O mais interessante dos fóruns brasileiros é que, ao contrário do que acontece nas redes sociais, ou às vezes até nos canais de IRC, é que eles têm uns acessos privados. E esse acesso privado você só consegue ou pagando, ou dependendo do tipo de post que você faz no fórum. Né? Então, realmente, no fórum você tem uma parte mais restrita do que esses outros canais, esses outros marketplaces que eu mostrei. Aqui tem um exemplo, né, de posts em fóruns. Um está vendendo um gateway para uma botnet HTTP, se comunicar por Tor. Né? E o mais interessante aqui é que ele cobra em dólares. Né? Custo da licença por mês, $150, por ano, $1.000, e pagamento via Bitcoin. Aqui do lado é só vendas de informação de cartão de crédito.
Uma coisa interessante de fórum também é que, às vezes, os atores estrangeiros caem nesses fóruns e fazem uns posts em inglês. Né? Aqui está vendendo um Android Botnet for Banking. O preço também é em dólar aqui. E o pagamento também é com Bitcoin ou PM, que é Perfect Money. E aqui a gente tem um screenshot de uma conversa, né, com um criminoso, em que ele está vendendo essa mesma ferramenta que a gente falou, KL remota. Aqui, se vocês quiserem aprender um pouco de português, né, remoto para análise, depois só coloca no ar, aí você me manda os outros 1.500 sem pilantra. Né? Aí tem as casas que está pegando a KL remota, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santa, Bradesco, Sicredi, que é uma cooperativa de crédito. Aqui é uma outra conversa de um criminoso que queria se matar, porque o spam dele não estava funcionando, o envio de spam. Né? Ele falou assim, não sei o que tem acontecido aqui, mano, estou sem envio nenhum, pensei em me matar ontem, juro por Deus. Quer dizer, isso é o tipo de conversa que você pode encontrar em IRC ou nesses lugares que eu mencionei. Agora, vou passar a palavra para o meu colega Ronaldo. O interessante é falar que a maioria desses lugares, esses marketplaces, eles são facilmente acessíveis, não são criptografados com senha, nada. Até muitos o Google indexa. Tirando o IRC, né, que você precisa um cliente IRC, mas não precisa de senha, os fóruns, o Google indexa, o Facebook, os grupos são abertos, então eles não estão nem aí, eles não estão tentando se esconder muito, diferente do que acontece um pouco no exterior. Mas vamos continuar falando aqui um pouquinho mais da parte técnica, das ferramentas que eles utilizam, dos malwares, né? Então, como eles trabalham na parte técnica? Eles não gostam de pagar por host, porque eles têm que hospedar o vírus dele em algum lugar, né? No exterior, geralmente, o pessoal contrata um host, que eles chamam de bulletproof host, que é um servidor à prova de balas, né, entre aspas, que nem a polícia consegue derrubar. Mas no Brasil, não. No Brasil, o que eles fazem? Eles usam um host free, desses hostings que oferecem site de graça, ou eles invadem muito o site, WordPress desatualizado, Joomla desatualizado, ou eles usam Dropbox, Google Code, eles criam um falso projeto no Google Code só para armazenar os vírus dele, Google Drive também. Então, no Brasil, eles não gostam de pagar, eles querem um negócio de graça para eles. E quando eles pagam, muitas vezes, eles gostam de utilizar o UOL. Eu já encontrei muito vírus que usa o serviço de hosting do UOL, mais o SQL Server como banco de dados. Aí tem uma string, está pequenininha, acho que não dá para ler, mas é uma string que foi encontrada dentro de um vírus, que é justamente a string de conexão com o SQL Server. Dentro do vírus, quando o vírus capturava as informações do computador, ele enviava automaticamente para esse banco de dados SQL Server no UOL. Então, aí tinha a senha, o password, e com esses dados a gente consegue acessar também o banco de dados do criminoso. Falando um pouquinho das linguagens de programação, né, que eles utilizam no Brasil, as mais populares hoje em dia ainda são o Delphi, talvez pelo fato de ser mais ensinada nas faculdades. Eu não sei se hoje em dia ainda, mas na minha época era muito ensinada o Delphi. E ser fácil também de programar. Visual Basic também eles usam muito. E quando é em relação a código malicioso da web, é o PHP. PHP é o que manda. Às vezes eles usam tecnologias para casos específicos. Por exemplo, eles invadem um site, quando você abre o site, aparece uma mensagenzinha lá que você precisa atualizar o Flash ou Java, mas é mensagem falsa. Geralmente, para isso, eles usam um applet Java, que aí, quando a pessoa clica em executar ou fazer download, ele vai instalar na máquina da vítima o malware.
E eles gostam de usar também no Brasil a linguagem AutoIT, que é uma linguagem de script, para criar crypters. Acho que eu vou falar de crypters agora. Depois eu vou falar um pouquinho mais dos crypters. Então, isso daí é o que tem de mais popular no Brasil, entre os criminosos, que eles gostam mesmo. É muito difícil achar um vírus genuinamente brasileiro, escrito em C ou em C++, é bem difícil. Só os autores mais avançados que utilizam essa linguagem, por exemplo. A maioria das vezes é Delphi ou Visual Basic. E aí, falar um pouquinho como eles distribuem esse malware, né? Como esse malware, ou esse vírus, chega no computador da vítima, chega até a gente. O método mais comum, que a gente está cansado de ver, é receber e-mail de phishing. A gente abre nosso e-mail, sempre tem lá um e-mail supostamente do Banco do Brasil para você atualizar o seu módulo de segurança, ou para você atualizar o token, ou o famoso e-mail fotos.ez, veja minhas fotos no Facebook. Então, o método mais popular de tentar atingir a vítima, infectar a vítima, é pelos e-mails de phishing. Mas também eles usam outras técnicas, algumas um pouco mais elaboradas. Por exemplo, recentemente ficou bem popular um caso que os criminosos foram no Google do Brasil, né, googlebr.com.br, compraram a AdWords, né, a propaganda para a palavra Skype. Eles foram lá, pagaram para o Google, quero toda vez que as pessoas digitarem Skype no google.com.br, você exibe a minha propaganda. E a propaganda deles era um site falso, supostamente oferecendo o instalador do Skype, mas que na verdade era um vírus. Então isso aqui é esse caso aí real. Esse primeiro resultado aí, baixe Skype 6.0, é o site falso do criminoso. Então, imagine quantas infecções eles não conseguiram com esse tipo de engenharia social. As pessoas, os mais leigos, vão ver o primeiro resultado e clicar e instalar o Skype. E ainda por cima, o vírus, ele instalava primeiro o código malicioso, mas em seguida instalava o Skype real. Então, a pessoa nem fazia ideia do que estava instalando um código malicioso. Eu cheguei a ver alguns relatórios de infecção desse malware, eu acho que era cerca de 3.000 por dia. 3.000 novas máquinas infectadas por dia, nesse caso específico. Então, esse é um método bem eficiente para distribuir vírus. E um outro também, que às vezes é comum, eles invadem um site popular, tipo o Lancenet aqui, e aí eles adicionam no index desse site, né, na página principal do site, um código malicioso que justamente vai exibir essa mensagem aí do Adobe Flash ou Java, o que seja. Então, aí a pessoa, o usuário comum, está acostumado a entrar nesse site, ele vai ver lá uma mensagem num site Lancenet. Ele sabe que o site é confiável, que ele sempre acessou e é um site grande e tudo mais. Ele vai ver essa mensagem e vai falar, preciso desse plugin para eu conseguir acessar o site. É legítimo, então eu vou instalar. Mas a pessoa mal sabe que o site foi invadido e está exibindo essa mensagem aí. Aí, quando ele clica em instalar ou baixar, ele instala vírus no computador dele. E esse caso do Lancenet, ele é curioso porque é recente, faz uns 6 meses, que passa um tempo e volta, o site está infectado de novo, com a mesma coisa. O cara tem um acesso persistente lá e o Lancenet já sabe, o colega nosso, o Assolini, não sei se vocês conhecem, da Kaspersky, ele já reportei. Chega no mês seguinte, a mensagem lá, os usuários falando que está infectado de novo. Isso já aconteceu com a Caixa também, acontece com alguns sites grandes. Hoje é mais difícil acontecer, mas vira e mexe aparece algum. Então, esses são métodos para tentar com que o vírus chegue até a vítima, né? Que a vítima instale o vírus. Agora eu vou falar um pouco das ferramentas, daquelas ferramentas e crimeware. Quando a gente fala crimeware, é software para cometer crime. Basicamente, quero dizer isso. Pode falar vírus, malware também, pode usar um termo mais genérico.
Então, essas são as ferramentas que eles usam, que a Aline mostrou, negociam nos fóruns e tudo mais. Primeiro, o Crypter. 2 aqui dá para a gente ver que é genuinamente brasileiro, né? Eles, a todo momento, criam um novo Crypter. Crypter Neymar, Crypter Real Madrid, Crypter UFC, Crypter Gatinhas, não sei o quê, Paniquetes. Eles criam toda hora um Crypter novo. E, basicamente, o Crypter ele serve para encriptar ou embaralhar o código de um vírus. Eles criam o vírus, só que devido a esse vírus ter o código já conhecido, tipo, faz download de um lugar, executa, os antivírus já conseguem reconhecer esse vírus. Se ele deixar cru o vírus daquele jeito que ele criou. Ele vai lá no Delphi, tem o código dele, manda compilar, gera um EZ. Esse EZ, se ele mandar para as vítimas, ele já é conhecido pelos antivírus, então não vai conseguir instalar na máquina dos usuários. Então, essas ferramentas Crypters pegam esse EZ, esse arquivo compilado pelo Delphi, embaralha o código, cria novas seções, faz um monte de coisa e gera um novo executável. Esse novo executável é funcional, ele vai conseguir funcionar normalmente, só que vai estar embaralhado. E assim, dessa forma, os antivírus não vão detectar. Pode escanear lá no VirusTotal que não vai aparecer nada. Então, por isso que existem essas ferramentas Crypters, e são muito negociadas também. E para enviar esse spam, eu falei que o mais popular é o envio de phishing, né, de e-mail de spam, que a gente recebe todos os dias nossos e-mails. E como eles fazem para enviar no Brasil? Na maioria das vezes, eles usam sites invadidos, do que eu comentei, o WordPress, o WordPress e o Joom é o mais utilizado. O administrador instala e não atualiza mais, então tem muita falha. Eles usam sites invadidos e copiam, fazem o upload de um arquivo PHP nele, que é esse site aí. Esse PHP simplesmente vai pegar uma lista de e-mail que ele vai colar nesses campos aí e enviar o e-mail para todas essas pessoas. Eles chamam de PHP Mailer, isso daí. Então, eles usam o servidor SMTP da própria máquina da vítima. E aí, se você for rastrear isso, você vai chegar num computador que foi invadido. E aí? Aí não vai saber quem que enviou, né? Então, isso é muito comum. E esse PHP Mailer aqui, ele tem até a opção, ó, você quer usar o send e-mail, um SMTP genérico, tudo mais. Aqui tem um outro, que o cara até deixou o código HTML do phishing dele. A gente vê lá assunto, e o código HTML, onde vai estar o link que vai levar ao malware, ao arquivo malicioso. Agora, falando um pouco das ferramentas que eles negociam e eles utilizam. Essa ferramenta é chamada de Sugador. Ela apareceu mais ou menos em meados de 2013. Quando apareceu nos marketplaces brasileiros, foi um sucesso, todo mundo queria. É mais ou menos o que a Aline falou daquela ferramenta de teste do PagSeguro. Ela pega uma lista que o criminoso tenha de usuários e senha, e-mails e senha, não importa onde ele conseguiu essa lista. Pode conseguir de malware, ou pode conseguir dessas listas que vazam, né, de tipo LinkedIn, que vazou, essas coisas. E pegando essas informações de e-mail e senha, ela testa contra alguns sites. Essa específica é do site do Submarino. Por que ele está testando lá? Ele está tentando descobrir se a pessoa usou a mesma senha para o Submarino, só que o Submarino, em alguns clientes, eu acho que é para aquela compra em um clique, aquela compra rápida, o Submarino armazena, ou não sei ainda se armazena hoje, mas armazenava os dados de cartão de crédito da pessoa, no cadastro dela. Então, essa ferramenta pegava, testava usuário e senha, se conseguisse, ela entrava no cadastro do Submarino e pegava o cartão de crédito lá de dentro. Aqui nesses campos, nós conseguimos ver da esquerda para a direita. Ó, na esquerda está o e-mail e a senha que ele está testando.
No meio tá os cartões de crédito que ele já conseguiu pegar do cadastro submarino. E aí na direita, mostrando o site, o acesso ao site submarino. Então, isso é para tentar capturar cartão de crédito dentro do cadastro da pessoa, lá no site do submarino. E aí eles começaram a ver qual site que armazena cartão de crédito no cadastro. Aí tinha também o do ingresso.com, que é o mesmo esquema. Pega uma lista de e-mail e senha, tenta fazer o login no ingresso.com e pega as informações de cartão de crédito. Lógico que isso não funciona para qualquer site, né? São poucos os sites que armazenam essas informações. Aqui um outro tipo de vírus, né? Mais um código malicioso que eles negociam, que é um plugin, eles chamam de vírus plugin Chrome, que é basicamente uma extensão maliciosa para o navegador Chrome. Aqui é um post do cara vendendo, o cara que criou esse vírus, ele está vendendo. O valor é R$1.000 por mês, e o primeiro mês R$1.500 para cobrir as instalações dos servidores. Então, esse vírus, quando a pessoa instala, ele cria uma extensão no Chrome, né, um plugin do Chrome, e a partir do momento que ele está instalado no Chrome, ele consegue capturar tudo que está passando pelo Chrome. Tudo que a pessoa acessa, né? Ele tem acesso ao Chrome. E o cara fez isso para pegar as informações de logins de diversos sites. Olha lá, o mesmo captura, login e senha em qualquer site que tenha 2 campos textos mais um input. Então, se a pessoa acessou um site assim, o vírus do Chrome vai pegar. Aqui está pequenininho, mas aí é a tela de administração do criminoso. Ele está vendo aí qual a informação que ele pegou e como que está o vírus dele, está tendo resultado. E aí a gente vê, aí a primeira coluna tem o IP, a data, o site de onde foi pego o login e a senha, o login, depois tem a senha, etc. E, inclusive, tem muito do Facebook, mas inclusive tem do detran.sp.gov.br. Então, esse vírus pega usuário e senha do Detran também. E ele também serve para banco, ele pega usuário e senha de banco, e etc. Um caso que eu acho muito interessante, não sei se vocês conhecem essa ferramenta chamada RAT, Remote Access Tool, que é ferramentas de acesso remoto. Esse tipo de ferramenta é muito utilizado em ataques direcionados, né, em APTs e essas coisas. Em 2008, num fórum russo, que está o screenshot aí, uma pessoa, né, um ator, ele divulgou o RAT novo dele. Isso é de 2008, chamado Spynet. Ele até escreveu em russo, ele colocou os screenshots da ferramenta dele. Essa ferramenta é o quê? É um cliente-servidor, o criminoso controla o servidor, infecta as máquinas com o cliente. Quando o cliente está infectado, ele automaticamente se conecta ao servidor. É tipo um VNC, só que o servidor consegue controlar vários clientes ao mesmo tempo, né? E aí, a partir desse momento, ele tem acesso total à vítima. Então, esse cara aqui, em 2008, no fórum russo, ele divulgou esse Spynet. Até ele está divulgando ali embaixo, no segundo, a versão 0.4. Mais interessante é que esse cara, muito provavelmente, é um brasileiro. Porque, olhando o screenshot que ele deixou lá, é tudo em português. Computador, lixeira, atalhos, projetos Delphi, projeto final, private. É tudo em português. O cara foi lá no Fórum Russo, 2008. Com certeza, esse cara é um pioneiro do cybercrime brasileiro. Eu não tenho informação sobre esse cara específico, mas, com certeza, ele já é mais avançado que a maioria. Só de ter feito isso. E ele criou essa ferramenta. Hoje em dia, essa ferramenta já é pública. O código vazou já na internet. Qualquer um encontra o código-fonte em Delphi dela para baixar, compilar e usar. Se eu não me engano, a última versão é 2.4 ou 5. E se você olhar o código-fonte, é em português também. Essa é a ferramenta aí. De 2008.
Aí está ela em execução. Ó. Eu peguei um screenshot aí de... Se vocês procurarem no YouTube, Spynet, vocês vão encontrar vários vídeos de pessoas que controlam esses computadores infectados. Eles demonstram. Então, aí a gente vê toda a lista de pessoas infectadas e ele consegue, inclusive, assistir a webcam do computador infectado, ouvir o microfone, fazer download, acessar, faz o que quiser no computador da vítima. E aí a gente vê, ele abriu várias das vítimas, várias webcams. Ó. O pessoal ali no computador e nem sabe que está sendo observado pelo criminoso. Então, essa é uma ferramenta de acesso remoto. Existem várias ferramentas desse tipo. Essa já é bem antiga e popular, mas existem muitas mais avançadas. Essa é legal porque é de brasileiro. A partir da ideia dessa ferramenta, os criminosos brasileiros criaram uma nova ferramenta para atacar os bancos, que é a ferramenta que a Aline falou várias vezes. Eles chamam essa ferramenta de KL remota, KL proxy. KL vem de keylogger. Então, um keylogger remoto, um keylogger proxy. Então, eles usam vários nomes. O mais popular talvez seja KL remota. KL remota e KL proxy. O que essa ferramenta faz? Ela funciona mais ou menos igual ao Spynet, que eu acabei de falar. E tem um cliente e um servidor. O cliente, o módulo cliente, é o vírus que infecta a pessoa. E quando essa pessoa é infectada, o criminoso tem acesso total ao computador da vítima. Só que, porém, essa ferramenta é voltada para os bancos, para o Internet Bank brasileiro. Porque, como a Aline falou, os bancos brasileiros criam vários mecanismos de segurança. Tem o token, tem o SMS. Para você usar o Internet Bank no computador, você tem que receber um SMS no seu celular para validar, etc. Dessa forma, se o criminoso pegasse sua senha e seu agência, senha, tudo do banco que você acessa pela internet, e fosse usar no computador dele, ele não conseguiria fazer muita coisa porque tem o segundo fator de autenticação, né? Ele tem que liberar o computador no celular ou no ATM. Então, o que os caras fizeram? Em vez de fazer a transação pelos computadores deles, eles infectam a vítima dessa forma e fazem a transação pelo próprio computador da vítima que já está infectado. Então, para o banco, como o banco vai bloquear isso? Para o banco é a própria pessoa que está fazendo a transação. Então, com essa KL remota, a gente vê aqui um acesso, eles fazem as transações bancárias pela internet pelo computador da vítima. A vítima nem sabe disso, não aparece nada para ela. Vai ter um processo rodando lá do vírus, mas a vítima nem sabe. Aí ele consegue fazer várias coisas no computador da vítima, consegue congelar o computador, abrir browser, etc. E também ele consegue, essa ferramenta implanta, insere no computador da vítima as páginas falsas dos bancos para capturar a senha dela também. Ela serve tanto para capturar a senha do banco pela internet da vítima, quanto para depois fazer a transação também, pelo computador dela. Então, dessa forma, eles passam por todos os métodos de segurança dos bancos. Essa ferramenta é a mais cobiçada entre os criminosos brasileiros hoje em dia. Como nós vimos, ela custa R$2.000, alguns alugam. Então, aqui são telas dela, do criminoso, fazendo as transações. Ela tem várias versões, a maioria Delphi também. Eles acessam o computador da vítima, esses botõezinhos em cima ele consegue controlar, consegue copiar, colar do computador dele para o computador da vítima, tirar screenshot, etc. Aqui ele infectou o computador de uma funcionária da Unimed de Presidente Prudente. Dá para ver no site que está aí. A pessoa está lá trabalhando e nem sabe que o cara está vendo tudo que ele está fazendo e fazendo transação bancária, etc. Então, essa ferramenta é muito eficiente. Para eles, né? Botnet. Existem também botnets genuinamente brasileiras. Criminosos brasileiros que, a partir do zero, foram lá programar uma botnet para controlar vários computadores ao mesmo tempo. Essa, por exemplo, é uma botnet nova, feita por brasileiro. E aí a gente vê aqui pelo
o mapa de infecções, todas focadas no Brasil. Tem cerca de 10 mil computadores infectados que ela controla aqui. Aqui é a lista de infectados, ó, dá para ver a bandeirinha do Brasil lá, os computadores infectados. A partir desses computadores, eles conseguem saber, já está preparado, ó, a pessoa acessa banco, aí tem aqui, ó, Caixa Econômica Federal, não instalado, Banco do Brasil, etc. Então, essas botnets já são preparadas para atacar os bancos brasileiros também. Uma outra coisa interessante que eles fazem também, nas páginas falsas de phishing deles, quando a pessoa acessa um site falso de banco, por exemplo, eles colocam até um atendente ao vivo, real, para falar com a vítima, para persuadir a vítima para dar mais informações. Isso é real. Ó, eu estava acessando aqui uma página falsa do Banco do Brasil e tinha um botãozinho, ó, atendimento ao vivo. Aí eu cliquei, abri o chat ao vivo, era uma pessoa lá do outro lado falando. Isso daqui é para conseguir o código SMS do acesso ao banco online. Então, tem pessoas que eles pagam só para ficar lá esperando as vítimas e usar a engenharia social para capturar mais dados. Painel de administração. O que eles fazem com essas informações capturadas? Hoje em dia, eles estão mais automatizados e eles salvam num sistema mesmo. Eles têm um sistema web só para gerenciar essas informações. Esses sistemas a gente chama de painéis de administração, panels. Então, aqui, por exemplo, é um painel usado pelos criminosos para administrar as informações roubadas das vítimas. Aqui também, ó, mostra uma listagem aí com várias informações capturadas do HSBC. Aqui também, ó, relatório para estatísticas, eles fazem as estatísticas, quanto é o Windows XP, quantos que é do Brasil, Windows 7, etc. Os horários. Isso daí não é tudo que existe, né? É só um pouquinho, não dá para falar de tudo. Algumas conclusões e projeções que a gente pode chegar disso. Impunidade. No Brasil, eles têm certeza que não vão ser pegos. Por isso, eles agem sem medo. Eles não estão nem aí. Como eu disse, muitas dessas coisas são expostas, não tem senha, tem criptografia, nada. Diferente de mercados criminosos europeus, por exemplo, da Rússia, do leste europeu. Eles usam ferramentas personalizadas, como nós vimos aí, né? Eles têm criatividade, eles não têm habilidades muito avançadas em programação, em fazer um código otimizado, pequeno. Não, eles fazem do jeito que faz lá, só para funcionar. Mas eles têm essa criatividade. Eles sempre estão pensando em formas novas de burlar o sistema, burlar os bancos. Eles gostam muito de reusar o código disponível na web, né? Igual esse Spynet que eu falei. O que um acha no web, eles pegaram o código, entenderam e fizeram uma ferramenta nova. E as tendências, automatização, profissionalização, mercados estrangeiros. Eles estão começando a enxergar o mercado estrangeiro também, para ver o que os caras estão fazendo lá para fazer aqui. E ainda há espaço para crescimento do Internet Bank, né? Nem todo mundo no Brasil ainda usa o Internet Bank. Então, quanto mais pessoas utilizarem o Internet Bank, mais eles vão lucrar. Então, as fraudes podem aumentar ainda. E gostaria de deixar aqui a informação que nós estamos totalmente disponíveis para trocar esse tipo de informação de forma informal, como pesquisador, nada comercial, que a gente pode analisar malware, se vocês encontrarem na empresa de vocês um arquivo suspeito, qualquer coisa do tipo, ou se vocês têm, tem a pessoa X, o nickname X, você tem alguma informação sobre ela, nós podemos fazer isso, trocar esse tipo de informação. Nós estamos muito abertos a trocar esse tipo de informação técnica sobre ataques e tudo mais. E não tenha constrangimento em contactar a gente e tal, nós estaremos muito dispostos a colaborar. E colaborar de forma informal, não tem nada a ver com a empresa que a gente trabalha, nada. E aqui estão nossos contatos, se tiver tempo para pergunta ainda. Muito bem.
Temos aí, na hora que o pessoal passar o susto, talvez alguém tenha algum comentário. Ninguém nunca mais vai acessar a internet bem. Faz. PagSeguro, PayPal, Bitcoins. Oi. Marco Asium. Eu tenho uma pergunta de um assunto que não foi tratado na palestra, hein, que é sobre um caso, não sei se foi um caso de 1º de abril, alguma coisa assim, mas parecia que tinha um vírus que estava começando a alterar, por exemplo, a linha digitável de boletos bancários. Isso é verdade? É mentira? É 1º de abril? É verdade. Verdade, sim. Eu não falei aqui, poderia ter incluído, mas é verdade e é muito lucrativo para eles. Quando a pessoa gera um boleto bancário no computador infectado, o malware automaticamente detecta isso, altera alguns dígitos do código de barra. Quando a pessoa vai pagar, o dinheiro vai para outra conta. Isso não é ficção, não. Por isso que não estão pagando os domínios lá. Vai o dinheiro. É real. É a criatividade deles, mais uma vez. Oi, tem uma pergunta a respeito da primeira parte da palestra, onde vocês mostraram que tem bastante conversas com os criminosos. Vocês se passam por compradores na hora de fazer esse tipo de screenshots? Não podemos declarar isso. Tá filmando? Prefiro não comentar. Mais algum comentário? Tem um remoto? Oi, tem o Thiago Marinello aqui remotamente. Pela experiência de vocês acreditam que os brasileiros são atacados por brasileiros em sua maioria? Ou acreditam que crackers estrangeiros também atuam em nossa região de uma maneira mais sofisticada e discreta? Boa pergunta. Na sua maioria, por brasileiro mesmo. Algumas vezes, alguns estrangeiros, eles aportam aqui para tentar alguma coisa, mas os próprios brasileiros logo tiram ele. Falam, o que você está fazendo aqui? Você é gringo, você não pode ficar aqui. Grande maioria por brasileiro mesmo. Reserva de mercado a gente tem bastante experiência, né? Mais alguma coisa? Não? 2 comentários. Vamos rapidinho, pessoal, por causa do horário. Os argentinos, né? Podia atacar os argentinos. Não tem que tirar. Oi, Ricardo Kleber, FRN. Eu vi um caso bem recente, há menos de um mês, inclusive, não sei se vocês passaram por isso. Você falou do cripto, um colega estava bastante preocupado porque não conseguia tirar o site de um cliente dele daquele anti-malware do Google. E o site estava invadido e dizia que estava redirecionando para o site de malware. Ele pegou o código, mandou para vírus total, não encontrava. E quem hospedava o site dele disse que não tinha problema, quem desenvolvia disse que não. E nós descobrimos um crypter mais fácil até, né? Ele usava uma função PHP de encode base 64 num cross-site script, né? Então, no topo dos principais arquivos desse site do cliente dele, não estava lá o malware, ele encriptava com base 64, passava sem problemas. E quando o próprio cliente mandava interpretar o PHP, ele usava o encoder, desfazia o base 64 e fazia o redirecionamento. Vocês viram a coisa desse tipo? Então, eles usam muito isso e é muito comum também. Você encontra o site invadido e você vai ver lá, é uma string criptografada, né? Mas o grande lance disso é que sempre é possível reverter, né? É só, igual você falou, se você interpretar o código, você consegue reverter e ver o que ele está fazendo. Existem várias ferramentas online que você cola o criptografado e já aparece descriptografado para você. Tem mais um comentário remoto? Deve ser eles. Os criminosos estão assistindo a gente. É do Nelson Murilo, que talvez esteja aqui na plateia, mas... não, ele não está aqui, é brincadeira. E a pergunta contrária do Thiago. E o contrário, brasileiro atuando lá fora? Alguns. É o que eu falei no final, aqui nas conclusões. Eles estão começando a ver mais o que está acontecendo lá fora e atuar, acessar fóruns russos, principalmente, americanos. Deep Web também está começando. Então, alguns. Não é a grande maioria, mas tem alguns, sim. Oi, Michael, do IFSC. A gente viu... Tá. Vocês mostraram muitas telas de Windows e ataques normalmente feitos pela web. Vocês têm algum dado referente a ataques com outros sistemas operacionais, como Linux, macOS, essas coisas? Não temos muitas informações sobre isso.
creio que nunca analisei. Eu estou há um ano na empresa, né, na site, nunca analisei nada que não seja do Windows e web. Não me lembro. Que os criminosos... Às vezes você acha alguns scripts Linux que eles usam para enviar e-mail, enviar os spams, script in Perl, alguma coisa assim, mas vírus mesmo, não. Ok, acho que tem mais um comentário, o último, porque em função do horário. É só uma dúvida pessoal minha. Não sei se vocês ficaram sabendo, um tempo atrás teve um repórter da CNN que divulgou um underground da internet aí que estava recrutando pessoas e tinha vários desafios online, e as pessoas iam passando por esses desafios. E quando ele conseguiu chegar no final, na verdade, o site já tinha fechado e tinha acabado o desafio e tudo mais. Mas disse que era um negócio bem elaborado e não se sabia se era para coisas lícitas ou ilícitas, se era um órgão do governo americano, alguma coisa assim. Não sei se vocês sabem de alguma coisa desse assunto. Não conheço. Não ouvi falar, não. Okay. Bom, pessoal, vocês podem conversar mais um pouco no coffee break, em função do horário. Vamos agradecer Obrigado, pessoal. o Ronaldo Valeu. e a Aline. Obrigado.